Muito bem. Então, o desafio de dar continuidade à fé das gerações anteriores, Juízes 2. Gostava de começar com umas frases de afirmação que vão dar depois sequência aqui à nossa mensagem. A primeira frase é que tudo o que é precioso e de grande valor precisa de ser preservado e ter continuidade nas futuras gerações. Acho que vocês concordam comigo em relação a esta frase. Tudo o que é precioso e de grande valor precisa de ser preservado e ter continuidade nas futuras gerações. E as coisas que Deus faz, elas são preciosas e têm grande valor. E devemos lembrar sempre que as coisas que Deus faz no nosso meio, elas não têm um valor passageiro. Como muitas das coisas às quais nós damos valor na nossa vida, mas que têm um valor passageiro, que mudam com o tempo, com as circunstâncias. As coisas que Deus faz, elas não mudam com o tempo, com as circunstâncias. O que Deus quer para nós, Ele deve ter continuidade por diversas gerações. Para quê? Porquê? Para que um número infinito de humanos continue a ser abençoado e Deus seja glorificado. Este é o plano de Deus. A promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12, foi de, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Então, o desenrolar de toda a história da relação entre o povo de Israel e Deus é um desenrolar que tem a ver com esta promessa. E quando nós lemos essas histórias, apesar de todos os detalhes que lá existem, as coisas boas e menos boas a acontecer, não podemos perder de vista este objetivo de Deus, que é abençoar as famílias da terra. Por isso é que Ele formou o povo, por isso é que Ele fez o pacto, a aliança com o povo. E por isso é que Ele depois irá desenvolver esta aliança numa nova aliança. Porque Deus quer abençoar as famílias da terra. O que é precioso e de grande valor, a terceira frase, não pode morrer conosco. Não pode morrer conosco. Se é realmente precioso e de grande valor, deve chegar a outros e continuar por gerações. Se é realmente importante, se é importante e é atemporal e vai para além das circunstâncias, como eu acabei de dizer, então tem que ser preservado, mas não deve ser preservado como um tesouro escondido. Tem que ser preservado no sentido de se continuar a viver isso e transmitir isso aos outros, para que transmitam aos outros, para que transmitam aos outros. Os tesouros de Deus funcionam assim. Eles não são tesouros escondidos, onde se envolve esse tesouro com a maior dificuldade para dificultar as pessoas de aceder a esse tesouro. Os tesouros de Deus são preciosos, mas é para estarem disponíveis e para serem disponibilizados para toda a gente e serem passados de geração a geração. Para que até ao fim deste século, até ao fim deste mundo, toda a gente, o maior número de pessoas possível, seja alcançado e abençoado com as promessas do Senhor. E deixem-me fazer uma afirmação aqui ainda em relação a estas três frases. Eu acredito, do fundo do meu coração, e cada vez estou mais convencido ao olhar para o mundo à nossa volta, de que a coisa mais preciosa que todo ser humano pode experimentar é um relacionamento com Deus vivo que criou os seres humanos. Relacionamento de fé, um relacionamento de amor, um relacionamento de obediência com Deus que é vivo e é real, nos criou e quer nos abençoar. Esta é a coisa mais preciosa e esta é a coisa a preservar. Lembram-se do seguinte, que quando nós estudamos alguns dos livros do Pentateuco, nomeadamente Êxodo, Deuteronômio e Números, uma das coisas que Deus estava a fazer lá, e Deus repetiu isso várias vezes, é incentivar o povo de Israel a transmitir o que Deus fez para as outras gerações. Deus disse de forma direta, de forma diretiva ao povo, que eles deviam fazer o esforço máximo para transmitir às futuras gerações tudo aquilo que Ele fez no seu meio.
E é interessante que as Escrituras Sagradas, no fundo, são a preservação de uma mensagem que vem de lá de trás, de muitos anos atrás. Que está preservada aqui para que seja transmitida de geração a geração. Mas continuemos. Slide seguinte, para ajudar aqui o pessoal que está a acompanhar-me e ajudar-me. Mas o que é que costuma correr mal, então, para que as coisas não sejam transmitidas de uma geração para outra, para que elas não passem de uma geração para outra? O que é que costuma correr mal? E vocês vão notar isso facilmente ao observarem várias realidades da vida comum. Por exemplo, se observarem a família, as famílias de um modo geral, se forem ler estatísticas sobre a família, por exemplo, comparando a família de hoje com a família de há 40, 50, 60 anos atrás. E há estatísticas sobre isso na internet. Vocês vão perceber que há uma tendência de decadência da família, tal como nós a conhecemos. A família está a mudar. E não está a mudar para melhor. Tende a mudar para pior. O que é que está a acontecer? Quando olhamos para as nossas instituições, as instituições que foram criadas para guiar, para orientar a vida em sociedade, há uma decadência em todas elas. Em quase todas elas. Mesmo as Nações Unidas, por exemplo, há uma decadência. Quando olhamos para as figuras políticas, os líderes políticos, eu às vezes olho para os líderes políticos do nosso tempo e olho para eles com saudosismo, com saudade dos líderes do passado. Parece haver uma falha grave, uma falta grave ao nível do caráter, das ideias, do altruísmo e assim por diante. Há uma decadência. Por que é que as coisas começam bem e têm tendência a continuar mal e a acabar mal? Por que é que isto acontece? Ao estudarmos aqui Juízes, acho que conseguimos encontrar algumas respostas a estas perguntas. E a primeira delas é porque, com o passar do tempo, surgem pessoas sem conhecimento que assumem a liderança. Surgem pessoas que não conhecem a história, que não conhecem o passado. Isto é, que não sabem o que é que aconteceu no passado em termos de os desafios que houve. Como é que Deus se manifestou no passado? Que pessoas foram usadas no passado? Como é que foram usadas no passado? Quais foram os erros que essas pessoas cometeram no passado que nós hoje podemos evitar nas nossas vidas e podemos evitar no nosso futuro? Todas estas questões, pessoas surgem sem o conhecimento delas e elas fazem com que as coisas entrem em decadência. Vamos ler Juízes, onde estávamos, capítulo 2, versículo 7 a 11, vamos ver esta realidade. Nos versículos 7 a 11. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Estão a prestar atenção ao que o texto diz aqui no versículo 7? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Isto é, enquanto Josué viveu, esteve no meio do povo, o povo serviu ao Senhor. E o texto diz mais. Diz também que enquanto aqueles anciãos, ou seja, aqueles homens de cabelos brancos, homens e mulheres de cabelos brancos, que viram as obras do Senhor, que presenciaram as obras do Senhor, que viveram a entrada em Jericó, a entrada milagrosa em Jericó, que viveram o deserto e assim por diante. Enquanto esta geração viveu, o povo serviu a Deus. O que é que vai mudar a seguir? Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no ermo de sua herança em Timat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela, ouçam bem, outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tão pouco a obra que o Senhor fizera em Israel. Morreu Josué, aqueles anciãos que tiveram conhecimento de tudo o que se passou, também faleceram.
A geração que viveu aquelas grandes obras de Deus, e não só as coisas positivas, a geração que viveu também as coisas negativas e difíceis, que teve aquela experiência, faleceu. Apareceu uma outra geração que não tinha esta bagagem, esta experiência. E o que é que acontece? Então fizeram os filhos de Israel, versículo 11, o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Por isso é que é importante a questão da continuidade. Porque se não se der continuidade àquilo que passou, com a nossa morte ou com o nosso desaparecimento, as coisas morrem. Vem uma outra geração e muitos desta geração se tornam líderes. E começam a guiar aquilo que foi guiado antes. Seja ela a família, seja as instituições, seja a igreja, seja o que for, seja a nação. Surgem novos líderes que nada sabem do passado. E estes desviam-se do plano inicial, da obra inicial. Desviam a obra inicial do seu curso normal. E uma das coisas tristes nos nossos dias, o que eu observo, eu acho que é uma coisa trágica, se me permitem usar esta expressão, é que as pessoas não querem saber de história. As novas gerações, e quando digo novas gerações não é somente a geração, aquela que é mais recente, a Z, coisa assim, mas mesmo a minha geração, as pessoas não querem saber da história, não querem saber do passado. A vida é só ir para frente, ir para frente, ir para frente, coisas novas. A gente quer novidade, coisas novas. Ninguém quer saber do passado. Se perguntamos nas igrejas hoje, quem é Spurgeon? Pouca gente sabe. Quem é John Wesley? Pouca gente sabe. Charles Finney? Pouca gente sabe. João Haas? Pouca gente sabe. As gerações atuais, elas acham que a igreja surgiu assim, do nada. Por isso temos dificuldade de encontrar nas gerações atuais compromisso, identidade enraizada. Porque quando tu não conheces o teu passado, dificilmente podes desenvolver uma identidade adequada. Como é que podes ter identidade cristã se não conheces o passado? Tem sido pregado nos púlpitos atuais, em muitas igrejas, a ideia de que estamos com Cristo para sermos felizes. Estamos com Cristo para sermos felizes. Para termos tudo o que é bom, tudo o que é maravilhoso, tudo o que é fantástico. E quem não conhece o passado acha que cristianismo é só isso. Mas quando nós vamos para o passado e lemos os evangelhos, nós percebemos que o cristianismo é um movimento de perseguição. É um movimento dos mártires. Toda a gente... Na época de Jesus, os discípulos deles morreram como mártires. Todos. E nós nos admiramos com os seus feitos. Nós nos admiramos com as grandes coisas que eles fizeram. Sabem porquê que eles fizeram? Fizeram-nas porque eles estavam prontos para pagar o preço maior. Qual é o preço maior? A morte. É o preço maior que alguém pode pagar por Jesus. Eles estavam prontos para isso. E como estavam prontos para isso, tudo o resto era menos difícil. História, passado é importante. Daqui a pouco vamos celebrar a Reforma Protestante. Muita gente não sabe o que é a Reforma Protestante. E estamos a viver nas nossas igrejas hoje, no mundo cristão, não somente evangélico, mas no mundo cristão, estamos a reviver os problemas que fizeram Martinho Lutero revoltar-se com a igreja naquele tempo. Estamos a reviver isso. Mas muita gente não sabe porque não conhece a história. Nem quer saber da história para nada. Acha que a história não é importante e não tem valor. Hoje em dia ninguém quer saber, por exemplo, das denominações. Eu não dou tanta importância às denominações como dou à palavra de Deus, como dou à Bíblia, como dou a Cristo. Não dou tanta importância a isso. Mas é importante saber. Os assembleanos, a Assembleia de Deus, o que é? De onde veio? Os presbiterianos, o que são? De onde vêm? Porquê é que são assim? Porquê é que são de uma determinada maneira e não de outra? E assim por diante poderia continuar. É importante saber destas coisas. Sabem outra tragédia que eu estou a ver?
Quando eu observo o mundo muçulmano, há uma coisa que o mundo muçulmano tem. Muita intencionalidade na transmissão dos seus valores às futuras gerações. E sabem o que é que isso faz? Vocês estão a acompanhar os problemas que estamos a viver hoje no Médio Oriente. O conflito começou entre Israel e o Hamas. Desculpem, eu não quero politizar aqui o púlpito, mas estou a usar apenas como um exemplo. O conflito começou entre Israel e o Hamas. Os terroristas do Hamas fizeram um apelo a todo o mundo muçulmano. Ora, nem todo o mundo muçulmano é terrorista. Ok? Portanto, há células dentro do mundo muçulmano que são terroristas. Mas muçulmano não é sinónimo de ser terrorista. Nós sabemos isso, todos nós. Mas o que é que acontece? Fizeram um apelo para que todo o mundo muçulmano se unisse para reclamar, para manifestar-se contra o que Israel estava a fazer. E sabem qual foi a resposta? Vocês sabem, estamos todos a acompanhar as notícias. A resposta foi global. A resposta foi imediata e global. Muçulmanos, tanto xiitas como sunitas, estão unidos no mundo inteiro a reclamar contra o que Israel está a fazer. Sabem porquê que isto está a acontecer? Porquê que aconteceu tão facilmente? Porque no mundo muçulmano é menos comum haver crises de identidade, problemas de identidade. Eles sabem o que são, quem são. E quando a coisa dói, eles se levantam em favor do Islão. Porque isso foi incutido, é incutido. O mundo cristão tem mais dificuldades neste aspecto. Aliás, está todo ele dividido muitas vezes. E está dividido por quê? Em parte porque não se conhece a história. Porque não se conhece a história. A história é importante, a preservação dos valores é importante. O segundo problema que acontece são valores atrativos, que são atrativos, mas antagónicos aos valores iniciais e que paulatinamente se infiltram e diluem os valores iniciais. Então, a certa altura, perde-se os valores iniciais. É o que vamos ver no versículo 12. O versículo 12 diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então o Senhor... peço perdão, acho que estou a ver outro capítulo. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. O que é que aconteceu? Como as gerações foram passando, os povos que havia à volta de Israel tinham concepções muito diferentes, valores muito diferentes de Israel. E sempre foram valores atrativos, porque Deus sempre lidou com este problema no seio do povo de Israel. O problema da idolatria. Deus sempre disse: eu não quero que vocês se comportem como estas nações à vossa volta. Mas Israel sempre tinha esta tendência. E enquanto estava Josué e as antigas gerações, a coisa foi correndo mais ou menos bem, com um problema aqui ou com um problema ali. Mas quando eles faleceram, os valores dos povos à volta foram se infiltraram-se ao ponto de afetar a conduta do povo. E sabem, os valores que são antagónicos aos valores cristãos, aos valores de Deus, eles entram sorrateiramente e paulatinamente. Porque nós, cristãos, nós não estamos fora do mundo. Nem é suposto estarmos. A Bíblia até diz que nós temos que estar no mundo, não é? Apesar de não sermos deste mundo. E estes valores, eles entram sorrateiramente. E sorrateiramente e facilmente, paulatinamente, nós os vamos abraçando e diluem-se. Há uma diluição, ou seja, há uma mistura subtil com os valores que nos foram transmitidos. E de repente os valores que tínhamos no início já não são os mesmos. E a nossa conduta muda. Porque os valores têm a ver com aquilo que nós chamamos de verdadeiro. E hoje os desafios dos nossos dias é que nós temos este instrumento aqui, esta ferramenta. As redes sociais. Quando eu abro o meu YouTube, por exemplo, eu sou de imediato bombardeado com aqueles vídeos, os shorts, não é? Aqueles vídeos curtos. E em cada short há uma frase, há uma mensagem, há uma ideia, há um conceito, há uma concepção, há um tema, qualquer coisa. É uma cacofonia, não sei se
estão habituados a esse termo, mas é uma confusão de barulho, de vozes, de ideias, de verdades, de conceitos, de filosofias. E nós dizemos muitas vezes, sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E estamos a absorver valores que às vezes podem ser muito atrativos, mas que se os fôssemos examinar bem, íamos chegar à conclusão que estão muito longe dos valores da palavra de Deus. Só que não temos tempo para examinar. E quem fez estas coisas não quer que nós tenhamos tempo para examinar. Ele quer que nós olhemos para aquela frase e façamos um like a dizer, sim senhora, isto é verdade. E assim vamos assimilando verdades na nossa vida. O terceiro problema é a ausência de líderes que preservem os valores e influenciem pelo seu exemplo. 16 a 19, vamos ler o que é que diz. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim o fizeram. Versículo 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, e nada deixavam nas suas obras, nem do seu obstinado caminho. O que é que ele está a dizer aqui? E é um padrão que nós encontramos no livro de Juízes. O povo tinha uma tendência de se desviar do caminho de Deus. Sempre que Deus levantasse, porque muitas vezes Deus, por misericórdia, levantava um líder obediente, um líder que amava Deus e guardava os mandamentos do Senhor, sempre que isso acontecia, o povo parece que voltava à linha, voltava a uma vivência de obediência da palavra de Deus. Mas sempre que esse líder que Deus levantou morresse, o povo voltava aos caminhos anteriores. E este é um ciclo vicioso que nós encontramos em Juízes. Se lerem Juízes do princípio ao fim, vão ver isso acontecer continuamente. Deus levanta um líder obediente, claro, porque havia outros líderes. O que era raro ver, era ver um líder temente a Deus. E às vezes Deus, no meio daquele conjunto de pessoas desobedientes, Deus levantava um líder obediente que o amava, que vivia a palavra de Deus, que era um exemplo, que influenciava os outros pelo seu exemplo, e o povo voltava ao caminho do Senhor. Mas assim que aquele líder falecia, o povo voltava aos seus maus caminhos. Ora, isso revela duas coisas. Revela, por um lado, a importância da liderança. Quer queiramos, quer não. Quer nós concordemos com isso ou não. Líderes são necessários. Líderes são sempre necessários. Deus é um líder. Deus Pai é um líder. Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, exerce liderança sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mas são necessários líderes também nos parâmetros humanos. A liderança é importante. O vazio de liderança sempre cria problemas. Na família. E às vezes é um dos problemas das famílias dos nossos dias. Há um vazio de liderança às vezes. Não se sabe quem é que lidera. Não se sabe quem é que está no comando. Não se sabe quem é o líder. Há um vazio de liderança. Isso causa muitos problemas e está a causar muitos problemas. Liderança é necessária. Mas é uma liderança que não lidere somente com as palavras, mas que lidere com o exemplo. E o exemplo não significa que tem que ser perfeitos. Mas é uma liderança disposta, predisposta, intencional em amar a Deus, em seguir a palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. E que pela sua vida eles exercem influência aos outros. E sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa aqui. Todos vocês que aqui estão hoje, e aqueles que nos ouvirão em casa, todos vocês são líderes. Mas eu não tenho nenhum título de líder, nunca ninguém me colocou um título de líder, não interessa. Não tens o título, mas tu és um líder. Sabem porquê? Porque um líder não é quem tem um título. Um líder é alguém que exerce influência sobre os outros. Isso é um líder. Na essência da ideia de liderança. É quem exerce influência sobre os outros. Tu podes não exercer influência numa igreja, mas exerces influência sobre os teus irmãos. Podes não exercer influência numa igreja, mas exerces influência na tua família. Podes ser um pai, uma mãe que exerce influência na sua família. Podes ser um líder no trabalho. Podes ter um líder com os teus amigos. Alguém que exerce influência é um líder.
E Deus quer líderes que vivam a sua palavra e que sejam líderes pelo seu exemplo. Porque o exemplo exerce influência. O exemplo exerce influência. O nosso falecido irmão, amado, o irmão Renato, uma vez teve uma conversa interessante comigo. Nós estávamos num parque, aqui o parque da cidade. Eu ia passear com as minhas filhas. Gosto de passear com elas na natureza. Então estávamos a passear no parque. E encontramos o irmão a fazer exercício físico. E ele estava muito contente por me ver lá no parque com as minhas filhas. Ah, que bom! Trouxe as crianças no parque. E assim por diante. Sim, eu gostaria que elas... Quero que elas cresçam com este gosto pela natureza, mas também quero que elas cresçam com este gosto pelo exercício físico. E é interessante, é muito interessante ver que o irmão Renato, com esta idade, ainda faz exercício. E ele diz assim: Marcos, quando eu era novo, eu fazia exercício. Eu fazia muitas coisas em frente aos meus filhos. E foi uma das vezes onde vi o Renato ficar sério e transmitir quase que um conselho para alguém mais novo. Ele disse: Marcos, tu podes dizer o que tu quiseres às tuas filhas, mas no fim de tudo, elas vão seguir o teu exemplo e não as tuas palavras. Não importa o que tu digas, elas no fim vão seguir o teu exemplo, a tua conduta, e não as tuas palavras. Liderar pelo exemplo, que o exemplo exerce influência. E muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam mais amáveis, que tenham mais fé, que sejam mais pessoas de oração, que partilhem mais a sua fé, que sejam pessoas mais positivas, que sejam pessoas mais equilibradas e assim por diante. E nós desejamos que o mundo à nossa volta seja alguma coisa. O mundo pode ser. O mundo à nossa volta pode ser, se nós exercermos a influência certa. Esta influência pode impactar outras pessoas à nossa volta. Ela pode impactar. Sabe uma coisa? Por que eu sou pastor hoje? Esta não é a única explicação, mas é uma das explicações mais importantes. E alguns de vocês aqui sabem que por muito tempo, eu fugi da ideia de ser pastor. E por que eu fugia? Eu fugia porque eu olhava para o ministério do meu pai e via as dificuldades que um pastor passa. Então, por esta razão, eu tentava fugir. Mas, por outro lado, eu fui inspirado pela fé e pela conduta daquele homem. Pela sua devoção a Deus. Porque, apesar das dificuldades que a nossa família passou em muitos momentos diferentes da nossa vida, o meu pai sempre foi um homem dedicado a amar a Deus e a levar a sua família também nesse processo. Lembro-me, e já disse se calhar aqui uma vez, que o meu pai reunia-nos em casa, até a vida adulta, até eu saí de casa dos meus pais com, acho que sensivelmente 25, 26 anos por aí, que eu saí definitivamente da casa dos meus pais. E até eu sair da casa dos meus pais, o meu pai, às quartas-feiras, às 20 horas, quem está em casa, venham, vamos ter o nosso culto doméstico. Ei, pá, que chato, pá. Pô, mais uma vez, pá, todas as semanas, a mesma coisa. Às vezes um pouco contrariados, mas sempre lá íamos, sentávamos e refletíamos num texto bíblico. Era uma coisa rápida sempre. Refletir num texto bíblico, breve comentário, cantar uma música e orar pelos assuntos da família, pelos assuntos do mundo e assim por diante. Ele cultivou isso até ao fim, até ao meu último dia lá em casa, ele ainda o fazia. Eu tenho a certeza que se eu continuasse lá, íamos continuar esta prática. Liderar pelo exemplo. Quando faltam líderes que liderem pelo exemplo, há grandes problemas que acontecem. Sabem uma coisa que eu acho que o livro de Juízes revela, e vou concluir esta parte da análise, é que o livro de Juízes mostra também, e é isso que ao lermos o livro vamos perceber, mostra a natureza do pecado humano. Porque eles estão sempre a reincidir no pecado. Sempre. Um período andam com o Senhor, depois de algum tempo voltam as mesmas coisas. Andam com o Senhor um período, depois de algum tempo voltam as mesmas coisas. Andam com o Senhor um período, o Senhor levanta um líder, o líder morre, voltam as mesmas coisas. E é assim o livro de Juízes. Porquê? Porque a natureza humana
E quando nós dizemos isso, nós teólogos dizemos isso, às vezes somos atacados, parece que só estamos a mostrar uma dimensão horrível da natureza humana. Não, a natureza humana também tem coisas boas. Deus pôs a sua imagem e semelhança no homem e, portanto, o homem tem coisas boas. Mas também não podemos deixar de referir que há uma tendência para a prática do mal. O homem tem uma tendência contínua de praticar o mal. Por mais bem que faça, haverá sempre um mal que vai fazer. Por mais bem que faça, haverá sempre um mal que vai fazer. É a nossa natureza. Isso mostra uma coisa que o livro aqui não resolve. Mas como vamos ver daqui a umas semanas, o novo pacto, a nova aliança vai resolver. O coração do homem está perdido. Não tem solução sem Deus. Quantos anos de existência o mundo tem? Leiam a história. Eu tenho livros lá em casa sobre as civilizações mais antigas. Desde o início até hoje, o homem sempre faz o mal. Por mais civilizado que se torne, por mais filosófico que se torne, sempre faz o mal. Sempre faz o mal. Hoje temos mais guerras acesas do que alguma vez tivemos no mundo inteiro. O homem continua a fazer o mal, porque o seu coração está inclinado para o mal. Deus disse aos profetas, eu vou, no novo pacto, na nova aliança, eu é que vou vos dar um novo coração. Um coração que me ame, um coração que me obedeça, um coração que faça a minha vontade. Sou eu que vos vou dar. E esta é a grandeza do Espírito Santo, de quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele recebeu um Espírito que não lhe torna perfeito, mas um Espírito que põe o seu coração, o coração do homem, numa disposição de querer amar a Deus de uma forma contínua. E obedecer a palavra de Deus de uma forma contínua. É uma capacitação interior que o Espírito de Deus veio dar a cada um de nós. Não somos perfeitos, mas recebemos um Espírito que mudou o nosso coração, a disposição do nosso coração, lá no fundo do nosso coração. E hoje estamos voltados, inclinados, orientados, impulsionados, motivados para amar continuamente a Jesus até que Ele volte. Amém. O Espírito de Deus fez isso em nós. Mas isso é mensagem para outro dia, está bem? É só para dar aqui uma conclusão um bocado mais positiva da nossa análise. Vamos para aplicações. O que é que nós podemos fazer? Primeira coisa que podemos fazer é regressar regularmente aos registros de fé. O que é isso, pastor? Regressar regularmente aos registros de fé. Lembre-se de uma coisa. Qual é a ferramenta que Deus usou no Velho Testamento? E Deus usou, aliás, em toda a história do povo, para manter o povo a lembrar com uma memória fresca daquilo que Deus fez, para manter o povo a seguir de forma clara os mandamentos do Senhor, até os nossos dias. As Escrituras. As Escrituras são o registro da história, da relação entre Deus e os seres humanos. As Escrituras registram as obras de Deus. Portanto, uma pessoa que lê as Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, ele percebe quem é Deus pela leitura das Escrituras. E, aliás, não se percebe só uma vez. A ideia é esta percepção, esta compreensão, esta experiência ser renovada diariamente. Por isso temos que diariamente voltar à palavra, para que diariamente o Espírito Santo renove na nossa memória, no nosso entendimento, a noção de quem Deus é. Porque se não o fizermos, o provável é esquecermos. Mas as Escrituras também têm histórias dos grandes homens. Nós dizemos grandes, mas eram como nós. Eram como nós. Mas são homens que viveram com fé e com amor a Deus. Com todas as suas falhas, eram homens de fé. E inspiram a nossa vida pelo que fizeram. E nós podemos rever isso diariamente. Mas as Escrituras também registram os erros e os pecados dos seres humanos. Para mostrar o que o homem é capaz de fazer. E com os erros dos outros, nós também podemos aprender. Nós podemos evitar os seus erros, não cometer as mesmas coisas, perceber o que é que determinados comportamentos tiveram como consequência.
E assim estamos mais avisados e mais prevenidos. No fundo, regressar às Escrituras é regressar à história. Mas não regressar à história como quem lê simplesmente um livro de história para se informar. É regressar à história para que o Espírito Santo renove na nossa mente quem é Deus, o que é o pecado, o que é que Ele faz conosco e como é que podemos deixar Deus trabalhar hoje, ainda hoje, no presente, nas nossas vidas. Voltem às Escrituras. Voltemos às Escrituras. Num tempo de cacofonia de verdades à nossa volta, sejamos criteriosos e seletivos com aquilo que chamamos de verdade, com aquilo que escolhemos como verdade. Hoje temos as Escrituras escritas, também temos as Escrituras em áudio, também temos as Escrituras em filmes, também temos as Escrituras em documentários. Temos as Escrituras, o conteúdo bíblico exposto de muitas maneiras. Quem tem dificuldade em ler, pode ouvir. Quem tem dificuldade de ouvir, pode assistir. Todos podem renovar o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus diariamente através das Escrituras Sagradas. Mas é uma escolha nossa. Deus não vai fazer esta escolha por nós. Ele vai capacitar-nos, mas se nós não quisermos, não vai acontecer. Em segundo lugar, procura viver o que está escrito, mesmo com todas as falhas que temos. Isto significa que quando vamos à palavra de Deus, devemos ir com a atitude adequada. Lembrar que ela é a palavra do Senhor. Lembrar que ela não é só um registro de histórias e de contos, mas é a palavra de Deus. E devemos ir a ela com reverência, com humildade e dizer: Senhor, muda-me através da tua palavra. Quando abres um livro da Bíblia e começas a lê-lo, a mensagem que aparece à tua frente não é para os outros, é para ti que abriste a Bíblia. Não é para os outros. E nós, os pastores, temos este grande desafio, porque temos que preparar uma mensagem para os outros. Mas o Espírito Santo nos lembra: é para ti, Marques. É para ti. Como é que tu estás em relação ao que tu estás a ler, Marques? Quando abrimos a Bíblia, é para nós. Se é uma palavra de correção, é para ti. Se é uma palavra de consolo, é para ti. Se é uma palavra de fortalecimento, é para ti. Se é uma palavra de admoestação, é para ti. Relaciona com a tua vida, com a ajuda do Espírito Santo. Diz: Senhor, onde na minha vida é que eu estou a falhar e preciso de viver esta palavra? Senhor, eu quero viver esta palavra. Senhor, eu quero e eu vou viver esta palavra com a ajuda do Espírito Santo. Pessoas assim impactam outras pessoas à sua volta. Não porque são perfeitas, mas porque querem viver a palavra de Deus. Querem viver a palavra de Deus. Elas impactam, não precisam muitas vezes de abrir a boca para ensinar, para pregar, para anunciar, para exortar. Muitas vezes não precisam dizer nada. O seu exemplo impacta, o seu exemplo influencia, o seu exemplo estimula, impulsiona as pessoas a querer seguir a Deus também e amar a Deus. Finalmente, para terminar, ser intencional na transmissão. Família, outros círculos de influência que Deus possa colocar à nossa volta. Porque lembrem-se que as pessoas que estão à tua volta, elas são os futuros líderes. Elas são os futuros líderes. Eu não sei como está os planos que Deus tem para vocês hoje. Alguns de vocês vão ser líderes eclesiásticos, talvez, no futuro. Alguns de vocês vão ser líderes em instituições na sociedade civil no futuro. Alguns de vocês, seguramente, vão ser líderes na família. O futuro está aí à nossa frente. Cabe a nós prepararmos hoje os líderes de amanhã. E não podemos deixar isso ao acaso, à sorte. Porque sabem o que é que a sorte pode fazer? A sorte pode formar pessoas como Adolf Hitler. A sorte, o acaso, pode formar pessoas como Saddam Hussein. A sorte pode formar pessoas como um sanguinário líder que tivemos em África, no nosso país, em Angola, Jonas Savimbi.
É assim, quando deixamos o destino das pessoas à sorte. Olha, eu não tenho nenhum papel na formação dos líderes do futuro. Eu não quero ter nenhum papel com isso. Está bem. Não reclames depois com os líderes que te vão aparecer à frente no futuro. Não reclames. Por que é que nós temos os líderes políticos que temos hoje? Isso não acontece por acaso. Faltam bases. Faltam raízes. Alguém foi preguiçoso. Alguém não quis confrontar. Alguém não quis se envolver. Alguém não quis incutir valores. E deixou à sorte do destino. A vida os ensinará. A vida vai ensinar. Pois, então depois a vida ensina. Só que a vida não é criteriosa no seu ensino. Tu podes ser criterioso no teu ensino. Na transmissão dos valores que passas. A vida das pessoas depende de nós. Não depende de nós, mas nós temos um papel a desempenhar na formação das próximas gerações, dos futuros líderes. Nós temos um papel e temos que ser intencionais nesse propósito. Termino com um exemplo fácil que vocês vão entender. Jesus teve 12 discípulos próximos a ele. 12. Nós sabemos que por obra do destino traiu-o e não continuou sendo seu discípulo. Teve um fim terrível, não é? Nós conhecemos. Mas os outros 11 passaram, pelo menos, pelo que nós sabemos da informação da Bíblia, pelo menos 3 anos. Nos 3 anos que Jesus esteve com eles, Jesus estava consciente, eu daqui a pouco vou morrer. Eu não quero que este movimento que eu estou a começar morra comigo. E Jesus passou 3 anos intencionalmente a investir na vida daqueles homens. E havia momentos em que eles simplesmente não percebiam nada do que Jesus está a tentar transmitir. E Jesus às vezes até parece que punha as mãos na cabeça e dizia, meu Deus, esta gente não percebe nada daquilo que eu estou a tentar ensinar. Mas mesmo assim Jesus foi paciente. Sejam pacientes com as pessoas, elas têm o seu tempo para dar frutos. Sejam pacientes. Investiu. 3 anos. 3 anos depois, vem o Espírito Santo na vida daqueles homens e a vida deles mudou radicalmente. E Jesus disse, em meu nome vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer ainda coisas maiores das que eu fiz. E fizeram coisas maiores. Sabem porquê? Porque Jesus teve quantos discípulos? Ele deixou, segundo a informação de 1 Coríntios 15, deixou a volta de 500. Os discípulos de Jesus fizeram o Evangelho alcançar o mundo inteiro. Porquê? Porque o seu mestre os formou bem. Intencionalmente investiu neles. Tudo o que tinha. Jesus investiu tudo o que tinha naqueles 11 homens. 12, perdeu-se. Investiu tudo o que tinha. E o resultado foi que eles levaram o movimento de Jesus a uma proporção que nem o próprio Jesus tinha feito. Os alunos superaram o seu professor. Num sentido, não é? Porque o professor os formou bem. Tu podes formar as futuras gerações para que tenhamos grandes líderes no futuro. Então esse é o desafio de dar continuidade à fé das gerações passadas. Que Deus nos ajude aqui nesta casa a dar continuidade à fé das gerações passadas e ajudar as próximas gerações a amar a Deus, a ter fé em Deus e a transmitir a outros isso mesmo também. Vamos ficar em oração. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra registrada aqui em Juízes, que é um livro que, quando nós o lemos, parece não haver esperança, porque as pessoas estão continuamente a errar e a pecar. Mas, ó Deus, Tu preservaste isto aqui, porque isto tem palavra para a nossa vida, isto tem valor, tem, Senhor, significado, tem impacto, pode ter impacto na nossa vida. Obrigado por esta história do Teu mover no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, porque Tu tens esperança em nós, nas gerações futuras, e por isso, Deus, Tu não desististe de continuar a trabalhar. Trabalhaste neles, trabalhaste nas gerações seguintes, mesmo que em muitos momentos houve apenas um profeta, 2, 3 que te honravam, mas não desististe de trabalhar.
e continuaste a tua obra, e graças à continuação da tua obra, nós também hoje estamos aqui. Senhor, ajuda-nos a perceber a importância de estudarmos a tua palavra, de estudarmos a história do que tu fizeste, de aprendermos com o passado. Ajuda-nos a ter humildade, Senhor, de nos nossos dias hoje, pormos em prática a tua palavra e também a transmitirmos com ousadia aos outros, aos amigos, aos familiares, àqueles que nos cercam, para garantirmos, Senhor, que somos intencionais na formação da futura geração, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo o que fazes. Torna possível aquilo que é impossível. Dá-nos capacidade, Senhor Deus, para aquilo que nós não temos capacidade. Tudo aquilo que ouvimos que nos parece difícil de pôr em prática, que o Teu Espírito Santo nos ajude a pôr em prática, Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.